a Polícia Federal, ela tá fazendo toda essa operação contra o Malafaia e também que tá indiciando aí o Jair Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro com base no celular que eles aprenderam do Jair Bolsonaro na operação que eles prenderam o Bolsonaro, né? No mesmo inquérito que tá investigando a conduta do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, as atitudes dele para pedir sanções e tarifas contra o Brasil. E aí o Jair Bolsonaro estaria enviando Pix pro Eduardo Bolsonaro, enfim, é o responsável por manter o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O Jair Bolsonaro também foi alvo nesse processo, e aí ele acabou descumprindo as medidas cautelares, o celular dele foi apreendido, e o Moraes deu 90 dias para a PF e administrando essa situação, pegar, por exemplo, mensagens apagadas, dados que estão na nuvem, dados de backup, gravações, e aí eles identificaram mensagens trocadas, um monte de mensagens trocadas, entre Jair Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia. Por exemplo, algumas dessas mensagens diziam que era, olha, era o Malafaia mandando pro Bolsonaro, ó, dispara essa mensagem aqui ao meio-dia, né? Então é aquele esquema de grupos de WhatsApp de extrema-direita bolsonarista, enfim, sabe-se lá quais aplicativos eles estavam utilizando ali para disseminar o gabinete do ódio, né? Abastecer o gabinete do ódio. Então o Malafaia foi implicado nisso. E aí, depois que essa notícia explodiu, né? Depois do informe da Polícia Federal, começaram a ver o teor das mensagens que tinha, por exemplo, das mensagens do Malafaia com o Bolsonaro, do Bolsonaro com outras pessoas, e descobriram muitas coisas. Descobriram o Malafaia xingando o Eduardo Bolsonaro, descobriram o Bolsonaro pedindo asilo político a Javier Milei lá na Argentina. Então o Bolsonaro efetivamente, no ano passado, chegou a redigir um documento, claro, não necessariamente o Bolsonaro, alguém Paladino, deixa eu só fazer, por favor, que eu acho que isso é muito importante, e você continua na sequência, eu só vou mostrar aqui, olha, esse é o xingamento, se vocês quiserem ver, é do Eduardo Bolsonaro pro pai. Também teve esse xingamento. Ele estava apagada essa mensagem, recuperaram. Eu vou devolver só para a gente dar esse dinamismo. Olha aqui, eu quero aproveitar muito a participação de vocês dois aqui. Mas então, olha, você tem aqui, olha, essa mensagem que o Eduardo Bolsonaro ele está passando então para o pai, porque o Jair Bolsonaro criticou o filho, chamou de imaturo. Tá? Aí ele está dizendo o seguinte, é uma chamada de vídeo que foi recuperada, tá? Tem aqui pelo sistema, dizendo o seguinte, olha, eu ia deixar de lado a história do Tarcísio, mas graças aos elogios que você fez a mim no Poder 360, estou pensando seriamente em dar mais uma porrada nele para ver se você aprende. Aí ele fala, VTNC, vocês sabem o que significa? Seu ingrato, ele fala, seu ingrato do caralho, tá? Ele diz assim, me fudendo aqui, você ainda te ajuda a se fuder aí. Aí ele fala, se o imaturo do seu filho de 40 anos não puder encontrar com os caras aqui, porque você me joga para baixo, quem vai se fuder é você, e vai decretar o resto da minha vida nesta porra aqui. Pelo jeito ele não gosta tanto assim de estar lá nos Estados Unidos, ele fala que vai ter que ficar lá a vida toda. Aí ele fala, tenha responsabilidade. Enfim, é o filho falando pro pai, só queria dar isso pelo contexto que o do Guilherme falou desse xingamento. Mas eu devolvo, Guilherme, para você continuar falando, então, sobre tudo aquilo que foi encontrado nesse relato importante. Aí eu passo depois para o Eduardo fazer a análise. Perfeito. Não, e aí foram encontradas coisas como essa, inclusive um pedido do Eduardo Bolsonaro, quer dizer, do Jair Bolsonaro para ele pedir asilo político na Argentina. Então, foi encontrado o esboço desse documento, ele ainda não estava assinado, enfim, não chegou a ser apresentado, mas o que é interessante é que quando que foi feito esse documento, né? Em fevereiro, pelo menos a última edição, foi em fevereiro de 2024. Por que essa data é importante, 2024? Porque no final de 2023, era justamente quando a Polícia Federal estava chegando no encalço do Jair Bolsonaro, e o Bolsonaro tinha avisado pro Moraes que ele ia fazer uma viagem para a Argentina. Então, assim, o Bolsonaro estava planejando, possivelmente, de acordo com a Polícia Federal, ele ir para a Argentina, apresentar ali, fazer todo o esquema para ele poder ficar lá, e depois, então, ele já apresentaria esse pedido de asilo político, formal e tudo mais. Então, essa é uma das coisas que foram encontradas. Tem muitas outras revelações que estão aparecendo, inclusive, né, o que eu estava falando era um xingamento, na verdade, do Malafaia, né? Em mensagem a Jair Bolsonaro, o Malafaia critica Eduardo, teu filho babaca. E aí ele disse, né, toda a arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia, com o Brasil é sobre você, cara. A faca e o queijo tá na sua mão e não vamos perder isso, e vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que sei que você não é a favor disso. Dei-lhe um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar e disse, a próxima que tu fizer eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo, vai para o meio de um tananã. Então, assim, dá pra ver que tá tendo uma rixa grande de todos os personagens envolvidos. É Malafaia com o Eduardo Bolsonaro, é Jair com o Eduardo Bolsonaro. Olá, presidente, tudo bem? Você sabe que amigo é aquele que fala que o outro tá com mau hálito. Eu aprendi esse ditado há muito tempo atrás. Tem que ter muita intimidade para dizer que o outro tá com mau hálito. Quando eu falo coisas e te questiono, eu acho que você é um cara muito inteligente e já fez a leitura. Eu não faço isso porque quero te detonar ou porque estou contra você, não, muito pelo contrário. Eu quero uma solução e uma saída para você de toda essa injustiça, ok? Mas deixa eu te falar. Número 1, não aceite falar em qualquer veículo. Me desculpa. 4h30 da tarde, nessa porcaria desses caras, você tem que ser seletivo para isso. Por exemplo, Metrópolis, os caras mais acessados hoje no país, e que tem cara contra você e cara a favor seu, né? O Metrópolis tem essa coisa boa, ele tem os dois lados. Então, lá era um lugar para você falar, e a hora é fundamental, tem que ser depois de 18. Agora, presidente, você me desculpa, você podia até defender Tarcísio,
Porque foi você que mandou Tarcísio na embaixada e falar com o Gilmar. Agora, você queimar seu garoto, aí não, vai me desculpar. E olha que eu mando mensagem para Eduardo batendo nele. Isso é um erro estratégico, de alto grau. Você não tinha que bater no rapaz. Olha o trabalho que o cara está fazendo. Você podia até, um direito seu, eu não nem questiono. Você podia até defender o Tarcísio, legal. Agora, você bater no teu filho, que está fazendo um trabalho junto a autoridades, falando com os principais assessores de Donald Trump, conseguindo produzir isso tudo aí que o Trump está fazendo, aí você errou, mas errou feio. Outra coisa, presidente, escuta-me, por favor. Grave um vídeo, presidente. Seu povo, a sua bolha, precisa ter algo para se defender e te defender. Grave um vídeo. Mostra essa questão, a tarifa de Donald Trump, ele está denunciando o que Alexandre... Cite, você não tem que ter medo de Alexandre de Moraes. Está aí o jogo sendo jogado. Você tem que citar Alexandre de Moraes, censuras, centenas de censuras secretas, ilegais, a plataformas americanas e ameaça de multas. Tem que dizer, tem que detonar a delação do Mauro Cid. É uma vergonha o procurador. Até a imprensa está botando coisa. Eu vou te mandar aqui um banner, sabe? É uma delação ambígua. Tá? Ele quer que tome providência para ver a covardia. Você tem que meter o cacete. A lei manda cancelar uma delação quando ela não é mantida em sigilo. Ela mudou 10 vezes. E ele falou, ele atacou o Alexandre de Moraes. Ele disse que a Polícia Federal, o delegado tentou colocar palavras na boca dele. Pelo amor de Deus, você não grava nada. Isso aí a gente transforma em manda lá para o Donald Trump dizer qual é a ação dele. Que a ação dele é contra essas ilegalidades do Brasil, que também está atingindo cidadãos americanos e empresas americanas. É isso. Desculpa, é minha simples opinião, é apenas a opinião de quem quer ver o melhor para você. Agora, você é que decide, você é que faz suas escolhas, ok? É apenas isso que eu queria falar. Um abraço, Deus te abençoe. Aí, esse é o áudio. Tem mais um, né, Joaquim? Você quer rodar mais um ou primeiro a gente? Quer rodar mais esse? Depois aí vamos ter mais um, e aí okay. Vamos pro comentário do Edu e do Florestan. Ok, o próximo ele é mais curtinho, então a gente já coloca ele aqui na nossa tela. Vamos lá, 116 aqui. Presidente, só um lembrete a você. Até hoje o Valdemar da Costa Neto não resolveu o problema do Fábio. Isso é uma tremenda de uma sacanagem. O cara que é um aliado teu, que até hoje fala com a imprensa, bota para quebrar, bota meus vídeos para nego publicar em Globo, em Metrópolis, te defende, interfere. Pô, eu tenho presenciado tudo isso. Não é justo. E o seu Valdemar prometeu que ia locar ele numa outra coisa, e até hoje não resolveram nada, pô. Dá uma palavra aí. Você tem... Eu não quero falar aqui, né? O seu Valdemar fala uma coisa na frente e por outra atrás, outra coisa. Só vide última manifestação. Só isso, mais nada. Tá? Então, dá uma palavra aí pro Valdemar. Tem que colocar o cara, ué. Promessa é dívida, irmão. Tem que cumprir. Não pode deixar um apoiador desprotegido, um cara que defeitos eu também tenho. Todo mundo tem, pô. Tá certo? Todo mundo tem defeito, mas ele é útil pra cacete. É um defensor teu pesado, que fala com essa imprensa toda. Você não tem ninguém que fale com a imprensa toda como o Fábio. Pode anotar o que eu tô te falando. Vai por mim. Um grande abraço, Deus te abençoe. É isso. Só antes de passar, Joaquim, eu queria falar sobre essa situação do Eduardo, né? Para contextualizar para o pessoal, de acordo com o que saiu da Polícia Federal, e a gente já passa para o Florestan e para o Eduardo comentar. Basicamente, o que dá para a gente entender é o seguinte, né? O Eduardo Bolsonaro, ele estava lá coordenando, fazendo essas coordenações há muito tempo com o pessoal do governo dos Estados Unidos para fazer esse tarifaço, as sanções. E aí, pegando aquela história que o Florestan estava falando, é o seguinte, tem uma mensagem que foi recuperada, eu consegui aqui no G1, que o Eduardo estava dizendo, na verdade, é que ele não queria que a anistia light, esse é o termo que ele usa, anistia light. Ele fala, se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido o post do Trump. Eles não irão mais ajudar. Temos que decidir entre ajudar o Brasil, becar o STF e resgatar a democracia, ou enviar o pessoal que esteve num protesto que evoluiu para uma baderna para casa, num semiaberto. Então o que ele está querendo dizer é o seguinte, eles não querem salvar os bolsonaristas do 8 de janeiro. A articulação que era para ser feita era para salvar o Jair Bolsonaro. Ele está deixando isso muito claro. Porque se a anistia light passasse, ou seja, se só os bolsonaristas light fossem presos, os Estados Unidos já diriam, então o Brasil já está resolvido. Agora a gente não precisa mais. Então, o que ele está dizendo aí? Que eles precisam criar um caos aqui dentro do Brasil com a situação do Jair Bolsonaro para que os Estados Unidos continuem fazendo esses tarifaços e tudo mais. Eu vou colocar aqui na tela um outro post que é a nota de esclarecimento do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro também se manifestou, viu? E aí o que ele tá dizendo aqui, né? Ele postou no X dele, no Twitter. Aqui, ó, tomei conhecimento pela imprensa do relatório divulgado pela PF, considero importante esclarecer alguns pontos. E aí ele diz aqui, ó, primeiro,
minha atuação nos Estados Unidos jamais teve como objetivo interferir em qualquer processo em curso no Brasil. Já entra em contradição aí. Mas tudo bem. Sempre deixei claro que meu pleito é pelo restabelecimento das liberdades individuais no país por meio da via legislativa com foco no projeto de anistia que tramita no Congresso Nacional. Causa espanto que a PF aponte supostos partícipes de um crime absolutamente delirante, mas não identifique os autores. Se a tese da PF é de que haveria a intenção de influenciar políticas de governo, o poder de decisão não estava em minhas mãos, mas sim em autoridades americanas, como o presidente Donald Trump, o secretário Marco Rubio ou o Scott Bessent, do Tesouro. Por que então a PF não os incluiu como autores? Omissão, falta de coragem? 3. Vivo sob a jurisdição americana e, portanto, plenamente amparado pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que assegura não apenas a liberdade de expressão, mas também o direito de peticionar nossas demandas ao governo que rege a nossa jurisdição. 4. É lamentável e vergonhoso ver a PF tratar como crime o vazamento de conversas privadas absolutamente normais entre pai, filho e seus aliados. O objetivo é evidente, não se trata de justiça, mas de provocar desgaste político. E 5. Se meu crime for lutar contra a ditadura brasileira, declaro-me culpado de antemão. Só antes de passar por Florestan, isso me lembra muito a Zambelli, né? Que quando ela estava na Itália, ela dizia, olha, aqui eu sou intocável, né? Lembrou um pouco isso. Mas, Florestan, por favor, comente. Você viu que ele baixou o tom, né? Ele sentiu o golpe. Eles sentiram o golpe. Eles estão percebendo, né? A enrascada que eles entraram. Essa fala do Eduardo Bananinha, não muda a situação que vai recair sobre ele, o pai, a própria mulher do Flávio Bolsonaro, né? Que também tem áudios gravados com ela e pedidos do Bolsonaro, porque o Bolsonaro estava tentando viabilizar a fuga dele para a Argentina, né? E ali a família funciona quase que como uma organização, né? Para se defender do crime. É uma organização criminosa, né, Edu? Porque está ali todos trabalhando para impedir que a justiça fosse feita, né? E tem um áudio, né, que eu estava vendo aqui, da questão daquela manifestação em São Paulo, né, que ele diz o seguinte: o Bolsonaro diz a um deputado que pode fazer chamada de vídeo durante a manifestação. Ou seja, ele falando que ia entrar por vídeo na manifestação na Avenida Paulista. O que levou ele a... Acabou. Não tem mais o que dizer. É estarrecedor. O nível dessa gente é coisa de falar assim, que vergonha, né, do país ter sido governado por essa gente. Você sabe o que esse áudio significa, né? Esse áudio é uma prova de obstrução da justiça do Jair Bolsonaro, que eu não me surpreenderia se a prisão dele virar preventiva rapidamente aí, porque aí está aprovada a obstrução da justiça. Bem colocado, justifica a prisão, porque a interferência no custo do processo. Não tem Total. E eu usando um outro país e dizendo claramente que o objetivo era esse, né? Dá parabéns ao Flávio, pô, falou certo, cacete. Na CNN, na Globo News, eu não sou a favor da taxação, não, mas tem que sentar para conversar sobre a anistia. Pô, tudo a carta do Trump é para você. Toda arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. Você, com o Brasil, é sobre você, cara. A faca e o queijo está na tua mão, cacete. E nós não podemos perder isso, pô. E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista. Eu sei que você não é a favor disso. Dê-lhe um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar. E disse pra ele, a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo, vai pro meio de um cacete, pô. O cara tá sendo contra você, essa fogueira de merda de vaidade. Mas dá parabéns ao Flávio. Tá? Foi certinho, é isso aí. Vou dar parabéns a ele também. Vambora. A faca e o queijo tá contigo, compadre. Eles estão ferrados, vão ter que sentar no colinho, tá? Isso aqui é verdade. Abraço. Aí, então, cara, mais conversa de miliciano, vocabulário de miliciano. Terrível, né? Terrível. Pois não tem mais como se defender, né? Tá tudo ali muito claro, né? A ação do Malafaia, o papel do Malafaia nesse esquema de obstrução da justiça. Está muito clara a participação do Jair Bolsonaro no uso da sua relação com a extrema-direita dos Estados Unidos. Tem também a informação dos limites do presidente Trump, né? Que ele fala, eles já acham que já fizeram o que era possível. Tudo que a gente pediu, eles fizeram. Se não sair essa anistia, aí dançou. Bolsonaro está falando isso, né? Ou seja, eu acho que essa informação é importante para a Polícia Federal, é importante para o Supremo, que segurou firme, né, Eduardo? Eles estão segurando firme sanções injustas, né? E não arredam 1 milímetro. Nem o Alexandre de Moraes, nem o Dino, né, estão firmes ali na defesa da Constituição e da democracia, né? E agora fica claro com o vazamento desses áudios, que certamente eu imagino que os ministros já deviam estar sabendo, né, porque a Polícia Federal decidiu liberar
é porque a justiça já teve acesso a esse material. Eu imagino que a prisão preventiva dele é mais do que certa, né? Se ele não for preso preventivamente agora, né, tem que tirar ali a tornozeleira eletrônica e levá-lo para um local para ele ficar preso. O Malafaia também tem que ter prisão preventiva decretada, e acho que Eduardo Bolsonaro vai ter que passar uma temporada muito longa nos Estados Unidos e torcer para que o Trump não caia, né? E se não cair, que ele se reeleja, porque, como disse o Serrano outro dia aqui, ele merecia perder a cidadania, né? Que talvez fosse a melhor punição por um traidor, e ele é um traidor. Tem uma revelação interessante antes do Edu falar, que é o seguinte, ó, eu coloco aqui na nossa tela. O Bolsonaro, ele omitiu, a Polícia Federal, uma transferência de R$2 milhões a Michele. Essa é uma informação da Polícia Federal, que está dizendo o seguinte, ó, a gente repercute aqui da Agência Brasil, e diz, ó, no relatório da PF, vale ressaltar que Jair Bolsonaro omitiu informação à PF em seu depoimento de que teria repassado outros valores a Eduardo Bolsonaro, além dos 2 milhões. Também não houve qualquer justificativa para a transferência de recursos no mesmo valor para Michele Bolsonaro apenas um dia antes do interrogatório. Então ele não só mandou 2 milhões para o Eduardo Bolsonaro, mas ele mandou 2 milhões para a Michele, e ele mandou mais dinheiro para o Eduardo Bolsonaro. Então, assim, para quem mais ele mandou dinheiro? Por que é 2 milhões? E, enfim, mais uma revelação da PF, e aí passo de volta pro Edu. Que interessante isso, pode ser até chantagem, viu? Não. Pode ser ali, olha, vou acalmar a Michele, viu?